Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 4. E nessa aula a gente vai falar sobre o que estudar para uma dinâmica em grupo, para uma resolução de case, quando a gente sabe e quando a gente não sabe o que vai acontecer, né? O que vai aparecer pra gente. Então, o primeiro caso é quando a gente sabe. Isso não era tão comum antigamente, eu quero, né, ressaltar esse ponto. Para quem começou a fazer processo seletivo só agora durante a pandemia, muitas coisas foram adaptadas um pouco. E essa coisa de pré-tarefa, pelo menos na minha época, não era tão comum. Talvez agora eles continuem usando isso, mesmo quando a gente voltar totalmente para o presencial, porque eu acho que é um jeito bem interessante também de medir o quanto o candidato está se esforçando, o quanto ele está realmente querendo fazer aquilo. Porque deve ter gente que recebe a pré-tarefa, dá uma lida, dá uma olhadinha e é isso aí, deixa para fazer na hora. E tem gente que se envolve, que pesquisa, que traz ideia, né, que vai realmente trazer soluções fora do que eles estão esperando. Então, aquele candidato pode brilhar muito mais por até mostrar mais vontade. Então, eu acho uma coisa super interessante que apareceu agora, mais recentemente. Espero que continuem. E também dá a chance da gente se destacar através da preparação. Eu acho que isso é uma coisa sempre legal, porque medir pessoas muito cruas não necessariamente você escolhe as melhores. Pode ser que alguém seja muito bom de improvisar, seja muito bom de pegar rápido as coisas, mas não necessariamente isso é uma coisa desejável. Quem aprende rápido, pensa rápido, consegue desenvolver uma coisa ali na hora, lógico, é uma qualidade muito boa, mas não é tudo. Porque pode ser que ele entre e não tá nem aí, e vai já muda, já abandona. Então, a vontade de estar ali dentro, de se desenvolver, a constância, a disciplina, a dedicação, tem tantas outras coisas que são tão importantes quanto aprender rápido. Então, eu acho que esse lance da pré-tarefa permite que os candidatos se destaquem ou se diferenciem um pouco nesse quesito de preparação. E como vocês sabem, eu sou muito fã de preparação. Mas vamos lá, você recebeu a pré-tarefa, o que você faz com aquilo? Gente, primeira coisa, você vai destrinchar toda a informação que tem ali. Você vai separá-la em tópico ou você vai fazer um resumo na mão. Você não vai simplesmente ler e falar, beleza. Então, qual que é o principal tema? Teve alguma coisa que eles citaram pra caramba? Então, sei lá, digamos, falaram lá sobre digitalização. A gente tá, né, o mundo está mudando, estamos usando novas tecnologias digitais. Aí no segundo slide aparece lá, digitalização. Aí você vê que já é um tema recorrente. No final tem, queremos inovações. Putz, eles citaram digitalização 3 vezes antes. Então, às vezes eles até citam, a gente quer alguma coisa em relação à transformação digital, ou às vezes eles falam alguma coisa nova. Mas citaram coisas digitais ao longo do tempo. Então, você tem que pegar esse tipo de nuance que talvez esteja ali no texto, mostrando o que eles estão interessados em saber. Se estão falando bastante sobre diversidade, cara, anotem esse tipo de coisa. Prestem atenção no que eles estão dando ênfase. Porque aquela pré-tarefa está mostrando para vocês o que é importante para a empresa, o que eles estão buscando. Porque alguém preparou aquele material. Esses materiais bonitinhos não vêm assim do nada, né? Alguém senta e prepara aquilo. Então, a escolha do que entrou ali foi pensada, foi articulada de um jeito que, não, beleza, isso aqui realmente é mais importante do que o resto. Tem um monte de coisa que foi deixada de lado, mas aquilo ali passou pelo filtro. Então, aproveitem esse tipo de direção que talvez não esteja na tarefa, no enunciado da tarefa, mas durante, né, no corpo, quando eles falam sobre eles mesmos, quando eles se apresentam, quando eles falam o que é importante para eles. Rita, mas isso é a sua missão e valores que está no site corporativo. Tá, mas além de estar no site corporativo, eles escolheram aquele valor para colocar na sua atividade. Então, você vê que já tem talvez uma força maior para aquele valor, talvez aquilo seja algo que eles estejam trabalhando mais, né? Seja meio ambiente, diversidade, digitalização, inovação, enfim, procurem ali o que eles estão se importando. Segunda coisa, se tiver um tema, se tiver, né, a gente quer sei lá, um produto novo para esse portfólio. Gente, vocês têm que saber tudo sobre aquele portfólio. Sobre aquela coisa do portfólio, né? O portfólio da empresa é uma coisa total. Mas eles falam, a gente quer uma coisa para esse produto, ou para essa marca. Você tem que saber tudo sobre aquilo. Você vai pesquisar sobre quais são os competidores, como eles estão crescendo, qual é a market share daquele produto, como que tá, qual que é a tendência da categoria como um todo. Então, se é, sei lá, chocolate da Nestlé, como que tá o mercado de chocolate no Brasil? Tá crescendo? Tá caindo?
Tem muitas marcas pequenas entrando e ficando grande, ficando, né, mais relevantes, ou continuam sendo os mesmos players? A Nestlé tá perdendo espaço para quem? Né? Como que a Nestlé tá em relação ao mercado? Se o mercado tá crescendo, a Nestlé tá caindo? Gente, tô soltando coisa aqui, tá? Eu não preparei nesses dados, não. Às vezes a Nestlé tá crescendo pra caramba. Tô só inventando umas coisas aqui para exemplificar. Então, você vai pesquisar tudo sobre aquele produto, sobre competidores, sobre mercado, sobre tudo. Tudo que você puder saber. Mas Rita não tá pedindo isso. Não importa, gente. Se vocês querem essa empresa, pega umas 2 horas a mais, sabe? Tipo, sei lá, dorme menos naquela noite. Eu sei que às vezes parece meio cruel, principalmente se você está fazendo para muitas empresas. Então, vou mudar meu discurso. Você está prestando para um monte de empresa, escolha as empresas que você realmente quer fazer isso e bota esse esforço. E as outras você pode ir sem tanto esforço, e aí você vai diminuir bastante suas chances de ser aprovada nelas. Então, volto ao meu argumento. Mas, beleza, então pesquisem tudo sobre aquilo. E aí você vai começar a procurar sobre como resolver aquele tipo de problema. Então, se é sobre inovação, você vai voltar aqui na aula sobre inovação, vai olhar o que precisa ser feito, ou voltar nas suas anotações, caso já tenha passado o tempo do seu curso, né? Que você não tenha mais acesso, vai voltar para suas anotações e ler como que a gente resolve um problema de inovação. Mas aí você já estruturou o problema, você vai perceber um monte de dado que você não tem. Eles te deram tanto de dado ali na pré-tarefa, mas tem um monte de coisa faltando. E aí você vai pesquisar, você vai procurar ideia, enfim, a gente vai falar um pouco sobre cada tipo nas próximas aulas, mas o importante é vá além do que está escrito. Vá além do enunciado. Você vai pesquisar sobre notícias do mercado de chocolates no Brasil. Você vai procurar sobre, sei lá, importação de cacau, exportação de cacau. Como é que tá acontecendo? Tem alguma coisa geopolítica que eu preciso saber sobre isso? Então, você vai tentar construir uma imagem sobre aquele problema que seja muito mais ampla. Posso falar mais ampla? Acho que eu posso, não é muito. Acho que em brasileiro, gente do céu, que horror! Em português. Ai, meu Deus, eu fico muito brava quando alguém fala. Ah, você fala Brazilian? Eu falo. Não, a gente fala português. Você fala no brasileiro. Né? Nem sei se eu ia falar Brasil ou brasileiro, mas acho que tava saindo brasileiro da minha boca. Enfim. Em português a gente fala mais, então mais amplo. Eu ainda tô em dúvida. Porque é uma palavra curta, então eu quero botar ER no final, eu acho. Acho que vou cortar essa parte. Ou não, ou vou deixar. Depois eu vejo. Até perdi o fio da meada. Vocês vão pesquisar sobre o tema que vocês, né? Vocês perceberam ali algumas palavras-chave, perceberam que tá, eles estão indo naquela direção, talvez sobre né, diversidade e sobre inclusão social. Você não vai ler só sobre, sei lá, o que a Nestlé está fazendo em relação à diversidade. Você vai ler sobre todos os competidores dela, o que eles estão fazendo sobre diversidade. Você vai ler sobre ONGs que querem ajudar empresas grandes a aumentar a diversidade, o que eles recomendam, o que eles falam. Vai além, quanto mais informação você lê, não precisa documentar tudo. Eu sei que muitos de vocês gostam bastante de fazer resumos bem organizados, né? Mas talvez, num primeiro momento, só vai salvando algumas coisas, sabe? Faz uma coisa desorganizada, mas vai lendo, pegou o trecho, esse trecho é legal, joga no Word, depois vocês resumem. Mas leiam, criem esse repertório de ideias na cabeça de vocês, porque com a informação que eles te dão, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo tendo aquilo ali. Tudo que você lê a mais, por mais que fale, não, Rita, mas isso eu não vou usar exatamente na minha explicação. Mas aí, às vezes, na apresentação, alguém te faz uma pergunta, tá, mas e o cenário geopolítico? Tem alguma coisa que a gente tenha que se preocupar? E aí tá todo mundo do grupo, tipo, caraca, a gente não precisa sobre isso. E aí você fala, então, eu li uma notícia de que a importação tá acontecendo isso, isso e aquilo. Então, o nosso produto, isso é uma inovação. Sei lá, tá ligado? Não sei. O que eu tô dizendo é, se vocês tiverem informação, vocês vão estar muito mais preparados. Então, tentem ir além, beleza? Agora, o segundo caso é,
Eu não tenho pré-tarefa. Eu não tenho como ir além e estudar tudo isso quando eu não sei a direção. Porque a gente só pode fazer isso para pré-tarefa porque a gente sabe que é aquele um produto, ou aquela uma direção, ou aquela uma coisa que a gente extraiu do que eles estão focando. E aí a gente consegue aprender bastante em volta daquele tópico. Agora, quando a gente está indo para uma dinâmica em grupo que a gente não tem ideia do que vai ser discutido, não tem como a gente fazer esse tipo de pesquisa para todos os tópicos possíveis, porque pode ser que apareçam, né, milhões de variações possíveis, tem um monte de produto no portfólio que eles podem escolher. Eles podem escolher problema de operações, ou problema de inovação, ou problema de... Enfim, pode ter um monte de resolução, né, que eles poderiam pedir pra gente fazer. Então, quando a gente não sabe, o que é importante saber? Então, a gente volta daí um pouco na pesquisa que a gente fez, até para escolher a empresa. Então, se você construiu um arquivo sobre essa empresa, você vai revisá-lo, para entender, de novo, aspectos sobre cultura, sobre portfólio. Portfólio é sempre importante saber, gente, porque geralmente o case, ele é focado em algum portfólio deles, né? Eu tô falando tudo errado. Algum produto do portfólio deles, não algum portfólio. Mas poderia ser, né? Tem um portfólio de, sei lá, tipo, Johnson's, né? Tem um portfólio de consumer goods, tem um portfólio de fármaco, mas não é nesse sentido que eu tô falando. É um produto, talvez eles escolham alguma coisa específica para focar durante a resolução do case. Então, é muito importante saber, até para você estar preparado para o que você vai encarar um pouco. Por exemplo, a Johnson's é um bom exemplo. Se você vai para Johnson's muito com a cabeça de shampoo de bebê, e aí você chega lá e, na verdade, a dinâmica é para a parte farmacêutica da Johnson, ou para a parte de equipamento médico, a dinâmica é totalmente diferente, certo? Então, o jeito de pensar num produtinho de bebê e de fazer o marketing de um produtinho de bebê ou de fazer uma inovação para o produto de bebê é uma coisa completamente diferente de como você vai fazer isso para equipamento médico. E se você não estava preparado, não leu sobre isso, não entendeu um pouco sobre essa área da Johnson, se você cai na dinâmica ali, você fica muito perdido. O que aconteceu, inclusive, com uma amiga minha. Foi para a dinâmica da parte era sobre pomada da Johnson, na parte de farmacêuticos. E ela falou, cara, não tava nem ali, assim, sabe? Então é difícil quando você aparece numa coisa e tem essa quebra de expectativa, te tira o chão. Então conheçam o portfólio, principalmente se a empresa for muito famosa por uma parte do portfólio. Agora, eu não lembro se é a Henkel. Eu acho que é a Henkel, que também tem umas coisas aleatórias, assim. Tem tanto a parte de consumer goods quanto uma parte de colas, eu acho. Que é completamente diferente. Então, se você vai pensando em alguns produtos e você chega e na verdade é para outra parte, ou a 3M mesmo, né? A 3M tem toda a parte de fitas e colas e coisas. E aí você vai pensando na buchinha ou no post-it, tipo, de novo, aquilo pode tirar o chão. Então, conheçam bem o portfólio da empresa. Quando a gente não sabe qual é o tema, isso é uma coisa que a gente pode fazer. A segunda coisa é digitalização. Gente, é sempre útil. Sempre útil. Porque digitalização pode entrar em vários temas. Então, entender um pouco sobre, né, as principais tecnologias que formam a indústria 4.0 é uma coisa que pode ajudar vocês. Tanto se pedir por uma inovação, você pode entender como a gente pode usar talvez inteligência artificial ou realidade aumentada para melhorar a experiência do usuário, ou como que a gente pode usar 3D printing para melhorar né, fazer um produto diferente ou personalizado. Então, entender esse tipo de tecnologia pode ajudar a criar propostas novas, mas também pode ajudar a resolver problemas. Então, às vezes, pede para problema de eficiência, você entende como usar Big Data, ou você entende como usar... Digitalização, na verdade, é o que está acontecendo por todo lado. Então, dominar, pelo menos razoavelmente, né, suficientemente, quais são as principais tecnologias que compõem a indústria 4.0 pode ajudar vocês a trazerem coisas que sejam realmente interessantes, porque é um assunto que está, né, quente, assim. Então, eu acho sempre interessante saber um pouco sobre isso, até porque é um assunto... Eu não sei você, gente, mas eu acho gostoso ler sobre isso, porque é quase ficção científica, assim. Muitas das coisas que são realmente novas, né? Tipo, Internet of Things. A gente já começa a usar um pouco, não sei se tem Alexa, mas, né, a Alexa acende o abajur, então eles já estão se comunicando
pela internet, mas a ideia de ter uma Smart City, por exemplo, é uma coisa muito mais, né? Então, ler sobre isso, ou ver alguns vídeos no YouTube, pode ser uma coisa leve, que vocês não precisam encarar como, nossa, um estudo. Mas criar esse tipo de repertório também, de novo, pode ajudar bastante vocês. E aí entender também grandes tendências daquele setor. Então, por exemplo, uma tendência que eu já posso falar para vocês que para a grande maioria das coisas que se relacionam com o consumidor, mas nem só, acho que com a empresa também. Uma das grandes tendências daqui para frente é customização, né? Personalização. Então, a gente passou por um momento em que, primeiro, tudo era muito customizado, porque era muito pequenininho, né? Produzido ali local, então podia servir aquela demanda. A gente passou pela Revolução Industrial e começou a produzir tudo em massa, tudo muito igual. E agora a gente está usando tecnologia para conseguir de novo voltar à personalização. Então, a gente quer, de novo, poder escolher muito mais, a gente quer ter mais opção, tanto como consumidor, mas quanto como empresa, porque a empresa também, mesmo que ela compre coisas. Para matéria-prima, não tanto. Matéria-prima continua sendo matéria-prima. Mas serviços e softwares e todas essas coisas assim, a gente está indo para uma direção muito mais de personalização. A gente está indo para uma direção muito mais pensando em saúde, né? Então, se você tiver alguma coisa, tanto em relação a remédio, quanto em relação a, né, comida, enfim, bebida, né? Toda a parte de consumers, tem a parte de saúde que importa muito. A parte de meio ambiente, né? A preocupação com o ambiente, a preocupação com aquecimento global, regulações não, regulamentações que estão cada vez mais rígidas em relação à emissão. Isso é uma tendência, né? São coisas que estão acontecendo nos últimos anos que vão continuar acontecendo. A gente não vai do nada falar, não, beleza, pode emitir mais gás carbônico. Tipo, isso não vai acontecer, né? Então a gente tem uma tendência desse tipo de coisa. Então, pesquisar sobre quais são as grandes tendências da indústria que vocês escolheram, né? Ou da empresa que vocês estão aplicando, da indústria a qual a empresa que vocês escolheram pertence, tá? Esse tipo de tendência é bem mais macro. A gente não vai olhar tanto para o portfólio específico da empresa, mas mais para, beleza, o que está acontecendo nessa área? Tem alguma grande tendência? Conheçam sobre isso, pesquisem sobre isso, leiam. Vocês vão achar, tem muito relatório de consultoria que vai destrinchar tudo isso para vocês. Então procurem por Accenture, pela McKinsey, KPMG às vezes tem algumas coisas e o EY tem algumas coisas. Eu gosto muito da Accenture e da McKinsey. Eu acho que os relatórios deles geralmente são os mais completos e mais informativos. A PwC às vezes tem coisas também que eles publicam. Aliás, todas. Tanto as Big Four quanto as três de consultoria estratégica, né? Então a Bain, a BCG e a McKinsey, quanto as de tecnologia. Então vocês vão achar coisa da IBM e coisa da Accenture também. Então isso totaliza em 9. 9. Então tem 9 empresas aí pra vocês. Eu vou falar porque aí vocês anotam, tá? Então tem as 4 Big Four. Geralmente publicam, mas um pouco menos. Então vocês vão ter Deloitte, KPMG, EY e PwC. Eles publicam algumas coisas sobre tendência. Aí um pouco mais que publicam BCG, Bain e McKinsey, sendo que a McKinsey é a minha preferida dessas três. Eu acho que a McKinsey tem os melhores relatórios. E aí tem as duas de tecnologia, que é a IBM e a Accenture, que eu consigo pensar agora grandes, assim, que realmente publiquem coisas. A IBM publica um pouquinho menos. A Accenture, cara, não é porque eu trabalhei lá não, mas os relatórios da Accenture são muito, muito bons. Então coloca Accenture Future ou Accenture Trends e o nome da indústria. Então, tipo, Banking Industry ou Financial Services, se eu estiver procurando sobre isso. Agora não, quero procurar sobre química. Então, Chemical Industry Trends Accenture. Chemical Industry Digitalization Accenture. Chemical Industry McKinsey. E leiam os relatórios que vocês acham. Não são longos, geralmente eles são super visuais, cheio de infográficos e destaques. Eles são bem gostosos de ler, porque é de consultor, né? Então é bonito. Não é um negócio, tipo, científico, né? Aquele monte de letra. Geralmente são umas coisas mais bonitas de ler. E esse tipo de informação a gente pode pegar de um jeito genérico, que é para quando a gente não sabe, né, qual vai ser o foco realmente do case. Mas esse é uma coisa para construir ao longo do tempo.
sabe? Principalmente para quem já tem alguma ideia, se já estão formando uma ideia a partir do módulo 2, de eu quero ir para essa indústria ou para aquela, já comecem a ler sobre. E aí vão criando esse repertório de informação. E é isso aí, gente. Espero que fique um pouco mais claro por onde vocês podem começar a estudar quando sabem e quando não sabem qual vai ser o tópico. E, sério, digitalização vale muito a pena, porque é algo que pode ser usado em muitas situações. E se você tiver um conhecimento legal e souber explicar um pouco, e souber aplicar aquilo, né? Porque a gente fala, não, vamos usar digitalização. Tipo, qual parte? Tem, tipo, milhões de tecnologias ali dentro. Como que a gente vai aplicar para esse cenário? Como que a gente pode tirar vantagem disso? Como que a gente pode aplicar esse nosso contexto? Então, eu acho que vocês podem realmente criar um negócio massa, uma resposta massa, se vocês entenderem sobre isso. Tem um monte de coisa para entender, mas eu acho que digitalização é algo que eu, se fosse vocês, estudaria um pouquinho mais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica. Ai, olha eu pegando o mouse que não tá funcionando. Louca.